Mister, para a gente começar então, a pergunta do Vitor Hugo da 102 FM, pedindo para que você pudesse fazer a análise da partida de hoje, o que tirar de positivo desse empate contra o Fortaleza aqui na Arena Castelão. Olá, Vitor Hugo, muito boa noite. É um jogo difícil, um jogo muito difícil. O positivo é obviamente o resultado. Temos que entender que o resultado é positivo. Não podemos ganhar, então não perdemos. Somar pontos é sempre importante. E sabemos que este é também um estádio muito difícil. É verdade, quando passado tínhamos ganho aqui, o jogo teve uma história totalmente diferente, mas em termos do resultado final temos que estar satisfeitos com ele. Não entramos bem no jogo. Eu penso que o adversário esperou-nos em termos de nós tomarmos a iniciativa do jogo e poder contra-atacar, poder explorar depois muito aquilo que eram as nossas costas e a nossa profundidade defensiva. E nesse sentido entrou melhor, entrou muito mais forte nos duelos, entrou muito mais forte nas bolas divididas. Foi uma equipa muito mais agressiva futebolisticamente e isso fez com que tivessem marcado cedo, o que era coisa que não queríamos precisamente ao contrário, e também chegou com vários lances de perigo, onde o Clayton, quer na primeira, quer na segunda parte, conseguiu resolver. Um sacrifício enorme da equipa de ir atrás do jogo, de ter conseguido o empate. Tentámos ajustar algumas coisas ao intervalo. A verdade é que não esperávamos tantas alterações do Fortaleza, mas isso é um ponto que nós não podemos controlar. O Marinho já tinha sacado o amarelo ao Juninho. Idealizávamos olhar para o banco deles que pudesse entrar o Pikachu. Não queríamos correr esses riscos, então tivemos que fazer essa substituição ao intervalo. E sabíamos também que estaríamos muito limitados em termos de opções de médios de box-to-box e de volantes, e então tivemos também que adaptar o Eduardo na parte final do jogo aí, já depois do Jadson ter tido ali, já tinha referido ao intervalo ali de algum cansaço e uma sobrecarga no adutor, o Ramírez nos tradicionais 75 minutos, e então alguém tinha que fazer essa situação. É verdade, tínhamos o Elinho no banco, tínhamos o Mateus no banco, mas não estavam ainda em condições de lançá-los num jogo com esta dinâmica e com esta intensidade. Então o Eduardo acabou por fazer essa função e penso que muito bem. E então depois o jogo ficou dividido. Eu penso que ali a meio da segunda parte do jogo ficou dividido. Podia ter caído para um lado ou para o outro, apesar de mais incidência da equipa do Fortaleza, de mais chegada, de algumas perdas de bola da nossa equipa ali na zona do meio campo, que nos puseram um pouco, mas como lhe digo, no final vamos satisfeitos pelo resultado em termos das circunstâncias do jogo, sabendo o adversário que estávamos a enfrentar e a dificuldade que é jogar aqui em Fortaleza. Mister, a pergunta do Rodrigo Seixas, se os resultados até aqui no Campeonato Brasileiro têm sido até um pouco melhores do que o desempenho, e a bola parada teve uma grande melhora neste ano, se você acredita que esse seja um dos pontos onde a equipe mais evoluiu também. Sem dúvida, os dados são inequívocos em relação a isso. Aquilo que é o nosso aproveitamento da bola parada é muito grande, sabemos que é uma parte do jogo muito importante e coincide totalmente em relação àquilo que é os resultados que temos tido são melhores do que as exibições. Mas convém recordar ao Rodrigo, não é? O Rodrigo que estes 4 jogos, bem como jogos anteriores que também tivemos, onde começámos a Libertadores, nós praticamente tínhamos o plantel limitado a 18 opções. Este grupo tem feito isso muito bem, tem tido um sacrifício enorme. Hoje estávamos também muito limitados, em particular na zona do meio campo, estávamos limitados também nas laterais, e então eu acho que o esforço e o trabalho que esta equipa tem tido, este grupo que tem estado disponível tem tido, é algo que temos que ressaltar positivamente, mas estamos completamente de acordo que temos que começar a ter um outro tipo de produção futebolística a par daquilo que são os resultados que temos alcançado. Aproveitando a sua resposta, Mister, o Pietro Loureiro da Rádio Futebol Total te pergunta se o Bragantino conseguiu, na verdade, ganhar um ponto fora de casa, continuar invicto na competição, e além disso, como pôde contar com a estreia do Pedro Henrique para reforçar o plantel e esse retorno também do Eduardo depois de 9 meses. Como é que essas novas opções podem ajudar o sistema defensivo nessa sequência de temporada? Podem ajudar porque são indiscutivelmente os 2 zagueiros que temos mais experientes, colocando um pouco também o Lucas nesse particular.
O Lucas tem feito um esforço tremendo em termos também daquilo que foi a recuperação de lesão, de ter passado um momento difícil naquilo que foi aquela questão um pouco mais individual do golo do Botafogo. Tem vindo nesse sentido e me recordar que em 16 meses nós já tivemos para aí 16 duplas de zaga, não é fácil, não é fácil. Então o Pedro vem ajudar muito, o Eduardo claramente também, e sabendo que o Eduardo ainda pode fazer outras posições, como fez hoje, como já fez em alguns jogos de treino também na posição de lateral, ou seja, é um jogador tal como o Luan, mas o Luan não acredito tanto que possa fazer de volante, mas ele sim também o pode fazer. É um jogador que nos dá muitas valências e vamos querer que eles também tenham uma coisa muito importante no nosso grupo e na nossa equipa, que é a liderança. E isso eu vou trabalhar com eles porque têm de facto essa capacidade, têm essa experiência e têm essa disponibilidade também para o poder assumir. E a nossa última pergunta é do Danilo Sardinha, do Globo Esporte. Quarta-feira tem estreia na Copa do Brasil contra o Souza. O que você pode falar sobre essa equipe, o que o time precisa tomar cuidado e o que precisa ser feito para trazer um bom resultado. E se você pretende ter uma utilização maior, Lucas Evangelista, Elinho e Matheus Fernandes para esse jogo? Eles já vão estar os três disponíveis para esse jogo, ou seja, já saem do departamento de performance, mas o tempo de pausa ainda é grande para um jogo que vai ser, e que prevemos mesmo, muito, muito competitivo. Tivemos muitas dificuldades no Bahia da Feira, o ano passado, na primeira rodada da Copa do Brasil. Fomos muito bem eliminados, e é preciso lembrar isso, pelo Ipiranga na rodada seguinte. Pela nossa qualificação anterior, estamos nesta rodada e sendo uma competição de mata-mata, nós também temos a ilusão de continuar em frente, respeitando o adversário, que também convém lembrar que eliminou o Cruzeiro por 2-0. Então é uma equipa forte, que vai querer aproveitar o fator casa, apesar de estarmos pela primeira vez na Copa a 2 jogos, a 180 minutos, mas vamos querer apresentar uma equipa que nos dê total garantia que o jogo vai ser abordado com toda a seriedade e com toda a seriedade de construir o melhor resultado. E o melhor resultado passa sempre por fazer uma vitória, sabendo que de uma ou de outra forma o jogo ficará sempre a meio, não é? A eliminatória não ficará fechada, mas queremos ter uma prestação totalmente diferente, condigna e com total respeito do adversário, que é o Souza, que vai fazer de tudo para que aconteça a Copa. Nós em Portugal dissemos aconteceu taça, e normalmente é quando estas equipas de outras divisões eliminam, são os chamados tombas gigantes, que sabemos e conhecemos tudo isso e não queremos que isso aconteça. E então eu acho que a preparação do jogo vai ser muito mais emocional, muito mais ao nível da atitude, em termos da forma pela qual nós temos que abordar esse jogo, com toda a seriedade e com uma atitude competitiva muito, muito grande.